Alguma vez você já se sentiu preso, como se as finanças fossem uma corrente pesada, ou as dívidas um muro intransponível? Sei bem como é essa dor, essa angústia de ver o mês chegando ao fim e as contas parecendo não ter fim. Mas hoje, quero que você entenda algo profundo e libertador. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Ele tem planos de abundância e prosperidade que vão muito além do que você pode imaginar. Você está prestes a descobrir que a chave para um verdadeiro milagre financeiro não está em números complicados ou em esquemas mirabolantes. Não! A solução está na sua fé, na sua oração sincera e na sua conexão inabalável com o Pai. Prepare-se para ver sua realidade se transformar, porque a provisão de Deus está pronta para ser desbloqueada em sua vida. Este vídeo não é apenas um guia, é um convite a uma jornada de fé que vai revolucionar suas finanças e sua alma. Vamos juntos explorar como a palavra de Deus pode ser o seu manual para a prosperidade, como a oração se torna sua arma mais poderosa e como a sabedoria divina te guiará a cada passo. Você tem a oportunidade de sair da escassez e caminhar em direção a uma abundância que glorifica a Deus. Acredite, o Pai anseia por te abençoar, por te dar paz e segurança em todas as áreas, especialmente nas suas finanças. E o mais incrível, Ele quer que você seja um canal de bênçãos para outros. Então, respire fundo, abra seu coração e venha comigo. Prepare-se para uma experiência transformadora, porque ao final deste tempo juntos, você terá as ferramentas e a fé para ver a riqueza de Deus se manifestar na sua vida. Acredite, seu avanço está mais perto do que você imagina. Oremos juntos. Amado Deus, Pai de toda provisão e abundância, neste momento, humildemente me coloco diante de Ti. Agradeço por Tua infinita bondade e pelo privilégio de poder clamar a Ti, com fé. Peço que esta palavra que ouviremos e esta oração que faremos sejam canais do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor Jesus, Tu que nos redimiste da maldição da pobreza, peço que Tua luz dissipe toda escuridão nas minhas finanças e na de cada pessoa que acompanha este vídeo. Que toda dívida seja quebrada, todo espírito de estagnação seja repreendido e que um verdadeiro avanço aconteça. Concede-nos, Pai, a sabedoria divina para gerenciar o que nos confias. Que a nossa mordomia financeira seja para a Tua glória e que possamos ser instrumentos de bênçãos para o Teu reino e para a vida de outros. Fortalece nossa fé, ajuda-nos a perdoar e a semear com generosidade. Que a Tua abundância e prosperidade nos alcancem hoje, não só em riquezas materiais, mas em paz, saúde e propósito. Em nome de Jesus, eu declaro que o milagre financeiro está sendo desbloqueado em nossas vidas agora. Amém. É tão fácil se perder na preocupação com as finanças neste mundo corrido, não é mesmo? Mas a Bíblia, nossa bússola sagrada, nos ensina desde sempre que ter dinheiro não é pecado. O que nos afasta do caminho do Senhor é permitir que o dinheiro, em vez de ser uma ferramenta de provisão, se torne nosso Senhor. Que a nossa fé seja a âncora que nos mantém firmes, sabendo que nas mãos de Deus está a verdadeira abundância. Nesse caminhar, a oração surge como um elo poderoso, um canal direto com o Pai. É algo que transcende o simples pedir. Pense na promessa de Jesus, onde 2 ou mais se reúnem em oração, Ele está ali, no meio. Que comunhão gloriosa! Nossas vozes unidas em fé formam um coro que alcança o céu, e é ali, nesse clamor conjunto, que as bênçãos da provisão divina começam a se manifestar de maneira que nem ousamos imaginar. Contudo, antes mesmo de erguer a voz, há um passo que purifica a alma e abre as comportas do céu: o perdão. Sabe aquela mágoa, aquele ressentimento que pesa no coração? É um fardo que nos impede de receber plenamente as bênçãos. Ao liberarmos o perdão, entregamos a Deus essas amarguras, e assim, o caminho para a abundância e a prosperidade se desobstrui. É um ato de fé que nos liberta e nos prepara para o novo. Como é libertador declarar em nome de Jesus que toda forma de escravidão financeira está quebrada. As dívidas que nos afligem,
as maldições de pobreza que tentam nos prender, o espírito de estagnação que insiste em nos visitar. Tudo isso tem que ir embora. É hora de proclamar um verdadeiro avanço, uma quebra de cadeias. Essa declaração de fé não é apenas uma palavra, é um ato de poder que nos liberta para viver a plenitude da provisão do Senhor. Quando nos colocamos nessa postura de fé e oração, revelamos nossa confiança inabalável na sabedoria divina. Não é apenas sobre pedir mais, mas sobre crer que Deus já tem o melhor para nossas finanças e que Ele nos guiará em cada passo. Essa entrega é a semente de uma abundância que vai muito além do material, pois ela floresce no solo da nossa fé e obediência. É bom demais saber que em Cristo Jesus fomos resgatados. Sabe aquela antiga maldição que nos aprisionava à pobreza, à enfermidade e até à morte espiritual? Pois bem, por meio do sacrifício de Jesus, fomos redimidos de tudo isso. Essa é a nossa herança, uma verdade poderosa da Bíblia que nos liberta para viver uma vida de abundância e provisão em todas as áreas. Nessa jornada de fé, a sabedoria divina se torna nosso guia precioso. Peça a Deus com ousadia que Ele ilumine seu entendimento para que você possa discernir as oportunidades financeiras que Ele coloca à sua frente. É como ter um mapa celestial para suas finanças, mostrando os melhores caminhos para alcançar a prosperidade que vem do alto. Confie que o Senhor te orientará em cada passo dessa mordomia financeira. Quando o assunto é dízimos e ofertas, estamos falando de um princípio de Deus que transcende a lógica humana. Não é sobre tirar, mas sobre semear com fé. Ao ofertarmos generosamente ao reino, estamos ativando uma lei espiritual de abundância que a Bíblia nos revela. O que damos, o Senhor nos devolve abundantemente, prensado, sacudido e transbordante. É um ato de confiança na provisão divina que libera ainda mais bênçãos. Que paz, saber que Deus é nosso pastor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele não somente nos guia, mas nos dá provisão dia após dia, nos carregando no colo se preciso for. As bênçãos do Senhor nos alcançam em todo o tempo, e essa é uma certeza que deve fortalecer sua fé. Não importa sua situação atual, lembre-se, Ele é fiel e sempre será mais que suficiente para suas finanças. Muitas vezes, a sabedoria divina também se manifesta através de pessoas. Peça a Deus que envie conselheiros financeiros sábios, que possam te guiar com princípios da Bíblia sobre a boa mordomia financeira. Aprender com quem já trilhou caminhos de prosperidade é um atalho abençoado, e o Senhor está pronto para colocar essas pessoas no seu caminho. Confie que Ele tem as estratégias perfeitas para suas finanças prosperarem. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras de fé e superação, e uma das que mais me toca é a de José. Imagine ser vendido como escravo, acusado injustamente e jogado numa prisão. Humanamente falando, o futuro dele parecia selado para a miséria. No entanto, por sua inabalável fé e obediência a Deus, o Senhor o elevou a uma posição de imensa influência e prosperidade. Essa história é um testemunho vivo de como Deus pode pegar as adversidades e as transformar em um caminho de abundância e provisão sem igual. Ainda na vida de José, vemos a sabedoria divina em ação de forma tão clara. Ele não apenas prosperou, mas se tornou um instrumento da provisão de Deus para nações inteiras, inclusive salvando o Egito de uma fome terrível. Isso nos mostra que a prosperidade que o Senhor nos dá não é somente para nós, mas para que possamos ser canais de bênçãos para muitos. Sua mordomia financeira se tornou um legado de abundância. Outro exemplo que me emociona profundamente é o da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17. Ela estava num desespero terrível, com pouquíssima farinha e azeite, o suficiente para a última refeição dela e do filho, antes de morrerem. Que situação de extrema escassez! Entretanto, veio Elias, um profeta de Deus, com uma palavra de fé e uma direção que parecia loucura para o momento. Mesmo diante de uma situação tão crítica de finanças e de vida, a viúva de Sarepta escolheu confiar na palavra de Deus que veio através de Elias.
Ela usou o que lhe restava para cuidar do profeta, num ato de fé e obediência que desafiava toda a lógica. E foi exatamente aí que o milagre da provisão se manifestou. Sua vasilha de farinha e jarra de azeite nunca mais se esgotaram. Essa história é um convite a olhar para as nossas próprias dívidas e desafios financeiros com outros olhos. Ela nos ensina que, mesmo no ponto mais baixo, nossa fé e obediência podem ser a chave para o mover sobrenatural. Deus é especialista em pegar o que consideramos escasso e transformá-lo em abundância transbordante. É um lembrete vivo de que a provisão dele é ilimitada. A história de Ruth, encontrada no livro de mesmo nome no Antigo Testamento, é um poderoso testemunho de fidelidade, provisão divina e redenção, que se encaixa perfeitamente nesse contexto de superação e abundância. Imagine a situação de Ruth, uma moabita, estrangeira, que decide seguir sua sogra Noemi, uma viúva que havia perdido marido e filhos e estava retornando a Belém, em completa desgraça e vazio. Ruth não tinha perspectivas, família ou segurança, em uma terra estrangeira, e sua decisão de permanecer ao lado de Noemi era um ato de amor e fé, que a levou a uma situação de extrema vulnerabilidade e pobreza. No entanto, em meio à adversidade e à incerteza do futuro, Ruth demonstra uma lealdade e uma ética de trabalho admiráveis. Ela se dispõe a colher nos campos para sustentar a si e a sua sogra, uma tarefa humilde e árdua. É nesse cenário de esforço e dependência de Deus que a providência divina se manifesta. Ruth encontra favor aos olhos de Boaz, um parente rico e influente de Noemi, que se impressiona com sua virtude e dedicação. A atitude de fé e a disposição para fazer o que era necessário abrem as portas para que Deus orquestrasse cada passo de sua jornada. A história culmina com a redenção de Ruth através do casamento com Boaz, que a tira da escassez e a eleva a uma posição de honra e segurança. Mais do que isso, essa união é abençoada com um filho, Obed, que se torna avô do rei Davi, inserindo Ruth, uma estrangeira, na linhagem de Jesus Cristo. Ruth é um exemplo vívido de como a fidelidade a Deus e a perseverança em meio às dificuldades podem não apenas transformar a vida individual, mas também cumprir um propósito divino maior, demonstrando que Deus não somente provém em abundância, mas também redime situações aparentemente sem saída e honra aqueles que confiam nele. Muitas vezes, limitamos a prosperidade àquilo que podemos tocar, ao dinheiro na conta. Mas o coração de Deus é muito maior. A Bíblia nos revela que Ele deseja nos abençoar com tamanha abundância que vai muito além das nossas necessidades básicas. Não é somente para você ter, é para que você transborde e possa ser um canal de provisão e bênçãos na vida de outros, glorificando a Deus com suas finanças. Quando falamos em prosperidade aos olhos de Deus, estamos falando de algo integral. Não exclusivamente sobre a carteira cheia, mas sobre a alma próspera, o corpo com saúde e o espírito vibrante. Salmos, capítulo 37, versículo 4 nos diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Em 3 João, capítulo 1 e versículo 2, a palavra é clara: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É um pacote completo de bênçãos. Ainda sobre essa visão, é lindo pensar que a abundância de Deus não se limita apenas à nossa existência. Ele tem um plano de legado geracional para nós. Entenda, a prosperidade que Ele deseja nos dar tem o poder de impactar não somente nossa vida, mas também a de nossos filhos, netos e bisnetos. É sobre estabelecer um fundamento de fé e bênçãos que atravessa gerações, garantindo que a provisão divina continue fluindo. É vital entender que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, mas na nossa fé e na nossa conexão com o Pai. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a sabedoria divina se manifesta em nossas decisões, inclusive nas finanças. Essa prosperidade que vem dele é duradoura e traz uma paz que dinheiro nenhum pode comprar, livrando-nos da prisão das dívidas e da escassez. Essa é a grande verdade. Deus se deleita na prosperidade dos seus filhos, como vemos em Salmos,
capítulo 35 e versículo 27. Ele anseia por nos ver felizes, realizados e vivendo a plenitude que Ele planejou. Ao nos alinharmos com essa visão, permitimos que as promessas de Deus aconteçam nas nossas finanças e em todas as áreas da vida, refletindo o amor e a provisão inesgotável do nosso Pai Celestial. Não importa o tamanho da montanha que você está enfrentando hoje. Olhe para o alto e confie que o Pai tem o controle de tudo. Essa confiança inabalável é o primeiro passo para a abundância que Ele nos promete. Como fortalecer essa fé? A Bíblia é o nosso manual, o pão nosso de cada dia para o Espírito. Mergulhe na Palavra de Deus, com sede. Permita que as promessas de bênçãos entrem em seu coração e fortaleçam sua alma. Um bom começo é ler o livro de Provérbios, que é riquíssimo em sabedoria divina sobre finanças e vida. Ou que tal o Salmo 23, que nos lembra: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A leitura diária é o alimento da sua fé. Para que a prosperidade de Deus se manifeste, precisamos também de uma renovação da mente. Às vezes, carregamos crenças antigas sobre dinheiro, escassez ou até mesmo sobre as dívidas, que não se alinham com o reino. É como trocar um óculos velho por um novo, enxergando as finanças pela perspectiva do Senhor. Pense no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que fala sobre o poder do pensamento positivo. Aplique isso com a luz da Bíblia e da fé. Mas a fé sem obras, como nos ensina a Bíblia, é morta. Por isso, é fundamental darmos passos práticos de fé, especialmente no que diz respeito à generosidade. Dar generosamente ao reino de Deus é uma semente que você planta, crendo que colherá abundantemente. Comece hoje a praticar o dízimo e as ofertas, mesmo que pareça pouco. Essa atitude de mordomia financeira abre as comportas do céu para uma provisão que vai te surpreender, trazendo abundância à sua vida. Essa semeadura é um ato de fé que mostra a Deus que você confia nele, acima de tudo. Lembre-se da viúva de Sarepta. Ela tinha muito pouco, mas deu o que tinha e viu o milagre da provisão. Quer ver suas finanças prosperarem? Então comece a semear com alegria e esperança, pois a colheita de bênçãos virá. Isso não é apenas teoria, é um princípio divino testado e comprovado ao longo da história da Bíblia. Queridos, depois de tudo que falamos sobre fé e finanças, é hora de selar tudo isso com o coração cheio de gratidão e louvor. Elevar nossa voz a Deus, reconhecendo sua soberania e seu amor infinito, já é um ato de provisão em si. Porque quando agradecemos, abrimos espaço para mais bênçãos. Agradeça por cada respiração, cada desafio vencido, cada porta aberta. Essa é a base para a verdadeira abundância. Nesse momento de oração, lembre-se da importância da confissão e do perdão. É um passo de humildade diante de Deus. Se em algum momento você duvidou da provisão de Deus, se a ganância tentou te pegar, ou se guardou algum ressentimento que atrapalhou suas finanças, é hora de liberar tudo isso. Peça perdão ao Pai e perdoe quem te feriu. Esse ato de libertação é essencial para que o fluxo da prosperidade divina não seja interrompido. E agora, com o coração purificado pela oração e pelo perdão, vamos às declarações de vitória. Em nome de Jesus, comece a proclamar sobre suas finanças que as dívidas estão caindo por terra, que a abundância está a caminho e que a prosperidade está se manifestando para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que há poder nas nossas palavras, e quando elas estão alinhadas com a fé, o céu se move a nosso favor. Para que essa fé e essas declarações se consolidem, o encorajamento é fundamental. Que tal fazer desta oração um hábito diário? Ouça, recite, deixe que a palavra de Deus sobre provisão e finanças se enraize profundamente no seu espírito. Essa persistência na oração e na palavra de Deus fortalece sua fé e te alinha cada vez mais com a vontade do Pai para sua prosperidade. Lembre-se, a fé não é um evento único, mas uma jornada. Ao se aprofundar na oração e nas promessas da Bíblia, você não somente verá suas finanças prosperarem,
mas também sentirá uma paz e uma certeza que somente a provisão de Deus pode oferecer. O Senhor está pronto para derramar sobre você uma abundância que excede todo o entendimento. Chegamos ao fim deste tempo precioso, porém, entenda, este não é um encerramento, e sim um novo começo para sua vida financeira e espiritual. Depois de mergulharmos tão fundo na palavra de Deus sobre fé, oração e provisão, uma pergunta ecoa: o que você sente que precisa mudar agora em suas finanças? Qual daqueles princípios da Bíblia acendeu uma chama no seu coração? Lembre-se, o Pai Celestial não apenas quer te ver livre das dívidas e vivendo em abundância, Ele anseia por isso. A sabedoria divina está à sua disposição, e a mordomia financeira é o caminho real para uma prosperidade que te abençoa e glorifica o nome de Deus. Não guarde essas verdades preciosas exclusivamente para si. Que tal ser um canal de bênçãos e compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que também precisa de um milagre? Agora, a parte mais emocionante. Eu quero ouvir de você. Qual foi a maior revelação que você teve hoje sobre suas finanças ou sua fé? Qual passo você está determinado a dar para alcançar seu milagre financeiro? Deixe seu comentário abaixo. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a crer na provisão ilimitada de Deus. E se você foi tocado por esta mensagem, se sentiu a presença de Deus e deseja continuar a aprofundar sua fé e ver mais milagres em sua vida, não perca os próximos passos. Convido você, de coração, a se inscrever no canal e ativar as notificações, o sininho. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo que possa te abençoar ainda mais, te capacitando a viver a plenitude da abundância e da prosperidade que o Senhor tem para você. Lembre-se, sua vitória financeira está sendo desbloqueada a cada passo de fé e obediência. A provisão de Deus é real, e Ele está trabalhando a seu favor. Não desista, continue orando, continue crendo, e prepare-se para testemunhar a riqueza de Deus se manifestando de formas surpreendentes na sua vida. Eu creio nisso para você.